Olá, eu sou a professora Jussara Abrigo, eu trabalho com a disciplina de conteúdos e metodologias do ensino da matemática 3 e o objetivo dessa oficina é ensiná-lo a construir o disco das frações, tá? Para a construção do disco das frações, que é um material manipulável muito utilizado no ensino dos anos iniciais, você vai precisar de uma tesoura, de um lápis, de um compasso, de uma régua e de papel cartão. Por que papel cartão? Porque ele é mais firme, então ele permite que a criança faça uma manipulação e uma observação dessas frações. Então, o primeiro passo é definir o raio, né? Vocês conhecem o compasso e eu preciso definir um raio. Vou definir que o meu raio é 6,5, então venho aqui na régua e marco 6,5 de raio. Venho no papel cartão, insiro um ponto, e então esse ponto vai ser o centro da minha circunferência. Nesse centro eu coloco a ponta seca do compasso. E aí sim eu defino então a circunferência que tem como centro aquele ponto definido e um raio de 6,5 centímetros. Então aí depois eu faço o recorte e esse círculo me representa o inteiro do disco das frações. Normalmente o inteiro é representado na cor branca. Passo 2, então, é representar a metade. Como é que eu faço a metade dessa circunferência? Como eu já tenho o centro definido, eu passo pelo centro o diâmetro, né? E esse diâmetro divide a circunferência na metade, o círculo na metade. Então, esse círculo na metade, eu tenho a fração da metade, que é elaborado na cor rosa. Então, essa parte aqui representa a metade da parte branca, tá? Bom, a outra peça fundamental do disco das frações é o 1/3. Como é que eu construo 1/3? Do mesmo modo que eu construí a metade, eu escolho um ponto para o centro, coloco a ponta seca do compasso nesse centro e defino a circunferência que passa por esse centro. Venho aqui, ponta seca, defino a circunferência que passa por esse ponto. E o raio, ele vai dividir o comprimento da circunferência em 6 partes iguais. Então, eu venho aqui, marco a ponta seca. Esse é o primeiro ponto. Este é o segundo ponto. Venho aqui, ponta seca, nesse segmento. Tenho a terceira. Então, eu já tenho 2 partes. Venho aqui, 3... 4, sempre ponta seca no segmento que o lápis do compasso marcou, 5 e 6. Isso divide a circunferência em 6 partes iguais. Mas como eu quero dividir a circunferência em 3 partes iguais, eu vou unir somente 3 pontos. Então, esse aqui. Então, vejam, aqui eu tenho uma parte de 3. E aqui eu tenho a segunda e a terceira parte de 3. Simples, certo? Então, escolho o raio e o próprio raio divide a circunferência em 6 vezes. Então, com isso, a gente construiu a fração relativa a 1/3, o disco, né, relativa a 1/3. Agora, a gente pode pensar, então, como construir o disco relativo à fração 1/4. Para construir 1/4, o que a gente faz? A gente pega a metade e divide a metade em 2 partes iguais. E aí, eu tenho 1/4. Nosso próximo passo agora é construir 1/8. 1/6, desculpem, 1/6. Quero construir o disco relativo a 1/6. Como é que eu faço? Eu já tenho, então, a circunferência dividida em 6 partes iguais, que é o que eu utilizei para dividir 1/3, para encontrar o disco de 1/3. Eu só faço aqui, ó, essa união, então, desse ponto com esse, deste ponto com esse,
e deste ponto com esse. E aí sim eu tenho então o meu disco relativo a 1/6, ou melhor, a 6 partes iguais, né? Cada partezinha dessas representa então 1/6. Isso aqui é 1/6, esse é 1/6. Eu dividi esse disco, né, em 6 partes iguais. O último disco a ser construído é o disco de 1/8. Como é que a gente faz isso? A gente pega o disco de 1/4 e divide na metade. Então, esses são os modos, né, de se construir o disco das frações. Bom, quais os conceitos que podem ser explorados com o disco das frações? Um dos conceitos que podem ser explorados, e que a gente vai explorar aqui, é o conceito de equivalência. Então, quando que duas frações são equivalentes? Quando elas representam a mesma quantidade. Então, tomemos como exemplo a fração 1/2, tá? Tenho a fração aqui inteira, né? E aqui eu tenho a metade. Vejam que essa metade aqui, ou seja, 1/2, é a mesma coisa, representa a mesma coisa que duas partes de 4. Então, a metade de uma fração representa a mesma coisa que duas partes de 4. São frações equivalentes. A metade representa a mesma coisa que 2/4. Só que a gente pode olhar, então, para 4/8. Olha só, aqui eu tenho 4/8. 4/8. Se a gente tem a nossa fração inteira, olha aqui nosso inteiro. Aqui tá a metade, tá? 1/2, que é a metade, é equivalente, vale a mesma coisa, representa a mesma coisa que 4/8. Então, elas são frações equivalentes, que embora sejam representadas do mesmo modo, elas representam a mesma quantidade. O mesmo ocorre para as frações. Vou olhar para a fração 1/3. Olha só, 1/3 equivale à mesma coisa que 2... Cadê meu sexto aqui? 1/3 equivale à mesma coisa que 2/6. Representa a mesma coisa que 2/6. 1/3 representa a mesma coisa que 2/6. Então, 1/3 e 2/6 são frações equivalentes. Então, veja que através da manipulação, as crianças podem perceber esse conceito de equivalência. Então, por hoje era isso, né? Espero que vocês tenham compreendido como construir o disco das frações, utilizando o compasso e o papel cartão. E a gente brincou, então, um pouquinho, ou, né, tentando simular como construir o conceito de equivalência. Muito obrigada.